Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje, então, a nossa revisão de trigonometria. A gente vai falar um pouco daqueles conceitos básicos. Eu vou deixar um outro tema para vocês pesquisarem em casa. O que você estava conversando aqui com a Cândida e com o Thiago, Jordânio? Se eles já tinham visto trigonometria. Você já viu trigonometria alguma vez na vida aí? Ô, Léo, acho que sim, acho que foi até em álgebra. Álgebra, você lembra de trigonometria? Lembrar 100%, não. Não tem problema. O nosso trabalho aqui nunca, jamais vai ser decorar nada. A internet está aí, os livros estão aí para isso. O que a gente tem que aprender é utilizar a fórmula, utilizar conceito e buscar na fonte delas. Ah, preciso decorar? Não, claro que não. Decorar, a gente vai estar gastando um pedaço do nosso cérebro que podia estar sendo usado para criatividade, desenvolvimento de pensamento crítico, ou então da construção e concepção de projeto. Então, decorar, para mim, não faz sentido. Claro que, assim, com o uso de algumas fórmulas, alguns conceitos, a gente acaba, né, memorizando mesmo, não tem como. Prática e o excesso de uso, a gente acaba decorando. Mas a gente vai fazer um apanhado geral. O que vocês lembram de trigonometria, quando essas palavras vêm aí para vocês? Esses ângulos, a trigonometria. A gente conversou um pouco na aula passada, né, dos objetivos nossos aqui na topografia, o que a gente quer desenvolver, descrever o terreno, como que a gente vai fazer isso. A gente conversou um pouco sobre os equipamentos que a gente usa na topografia, né? Então, assim, o que vocês esperam que a gente precise conhecer baseado em trigonometria, relação de triângulo, para a gente poder trabalhar na topografia? Diga lá. Porque você vai trabalhar com ângulo, né? Com certeza Qualquer você vai tipo de precisar ângulo? de Um trigonometria, triângulo, né? ângulo de um triângulo, ângulo retângulo, adjacente. E aí vai. Beleza. Galera, a melhor dica que eu dou para vocês, trigonometria, vou fazer aqui para vocês verem. Deixa eu parar até de compartilhar essa parte aqui. É como eu costumo fazer, inclusive, tá? Aqui, ó. Compartilhar minha janela. Ah, preciso fazer a fórmula de um quadrado. Quais são os ângulos internos de um pentágono? Aqui, ó, para vocês. Pentágono, ângulos internos. Pronto. Você já vê aqui tudo bonitinho no Google. Se tiver com dificuldade, coloca aqui, ó, nos vídeos, você vai direto para o YouTube. O YouTube tá cheio de aula bacana. Aí você pula a propaganda, né? Porque ninguém precisa ver a propaganda. Assiste lá, vê como é que faz bonitinho, vê se aquilo te atende. Se não, você vai ver nas outras demonstrações. A melhor forma da gente aprender hoje, querendo ou não, acredite ou não, é pela internet. Conhecimento está lá, tem vídeo dessas noções básicas lá. Meu papel aqui não é fazer vocês decorarem essa parte básica. A gente vai tentar entender como que a gente vai usar esse conhecimento básico na construção de um projeto. Afinal de contas, vocês vão ser bacharéis em ciência e tecnologia, né? E engenheiros. Então, eu espero que vocês desenvolvam projetos, desenvolvam soluções inteligentes para problemas diversos. Então, não sei fórmula interna de ângulo de polígono, não sei como é que faz. O que é um ângulo de deflexão, ângulo não sei o quê? Google, YouTube. Não precisa ter medo de buscar informação em outras fontes. Não confia só no slide no professor. Eu não estou aqui só para ficar expondo o conteúdo. A gente vai desenvolver o conteúdo junto. As primeiras aulas é bem básica mesmo. A gente tem que fazer uma introdução mesmo expositiva. Mas aí a gente começa a buscar outras informações para frente, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre ângulos. O que são ângulos, né? Aquela ideia bem básica. O ângulo é uma abertura que a gente tem entre alguma direção com outra. Então, o que é um ângulo de 90 graus? É quando dois cantos, né, fazem um ângulo de 90 graus. E essa ideia, ela é muito clara na nossa cabeça. Mas o que significa isso, né? O ângulo, ele é medido como? Para onde? O ângulo nada mais é do que a abertura de qualquer linha, qualquer direção, qualquer plano em relação a uma linha guia. Por que isso? Porque eu posso começar a medir um ângulo a partir dessa minha mão, igual no sentido do relógio, que é começado a contar a partir do meio-dia.
Eu posso abrir um ângulo a partir da horizontal e fazer no sentido inverso do relógio. Eu posso medir um ângulo entre dois planos situados dessa forma, um ângulo colocado em 90 graus. Então, o ângulo vai ser a medida entre dois objetos, linhas ou planos. Posso medir também o ângulo externo a esses objetos. Então, se eu tenho aqui um ângulo dessa forma, existe um ângulo que vem aqui para fora, né? E esse ângulo também pode ser medido. Então, o ângulo, esse círculo que a gente faz, é a medida dessa abertura. E ela é medida numa unidade chamada graus. Então, por convenção, uma volta completa no nosso círculo aqui, ó, vamos para trabalhar nesse círculo aqui, ela tem 360 graus. Então, o círculo, né, ele é dividido em 360 segmentos, cada um deles tem uma medição de 1 grau, beleza? Além disso, o grau ele não é uma medida muito precisa. Ele existe um espaço entre um grau e outro que pode ser dividido em tamanhos ainda menores. A divisão da unidade de grau são os minutos. E a divisão desse pedaço, né, que vale 1 grau, é dividido em 60 pedaços menores, chamados de minutos. 1 minuto ainda também não é uma medida muito precisa, e ela pode ser dividida mais uma vez em segundos. Então, 1 minuto é dividido em 60 segundos. Léo, isso é óbvio, todo mundo aqui está cansado de saber de relógio, né? A gente usa relógio. A única diferença é que a gente não trabalha com hora, a gente trabalha com grau. Então, o grau aqui, ó, 360 graus, 1 grau vale 60 minutos e 1 minuto vale 60 segundos. Quais são os símbolos para representar essas unidades, né? O grau é representado como uma bolinha no topo direito lá do número, que ó, esse símbolozinho aqui, tá bom? Os minutos são representados por um apóstrofo, tá bom? E os segundos por 2 apóstrofos. O que é importante a gente saber disso? Que normalmente a gente trabalha com operações na base 10, né? A gente trabalha com unidade, dezena, centena. Quando vai chegar a 9 e soma uma unidade, vira 10 e o 10 passa para a próxima unidade, que é a dezena. Quando a gente está trabalhando com graus, minutos e segundos, a gente está trabalhando com a base 60. Então, a gente não está mais trabalhando com 10. Não vale, não é chegar no 10 e passar 1 minuto. Não. É quando chegar no 60. Então, a gente tem que lembrar disso. Uma volta completa em um círculo, por convenção, vale 360 graus. 1 grau vale 60 minutos. 1 minuto vale 60 segundos. Então, as minhas 3 unidades, deixa eu fazer o Jamboard aqui, ó. Vou criar uma lousa interativa aqui. Compartilhar com vocês aí. Eu vou projetar ela aqui para vocês poderem ver, tá bom? Só para a gente entender essas operações, porque talvez é isso que dá bastante trabalho lá para frente. Uai, acho que é essa aqui, né? Deixa eu ver se vai aparecer o meu desenho aí. Não. Então é o outro. Espera aí. Não, tá inteiro não. Janela. Apareceu lá. Apareceu aí? Um risco. É isso mesmo. Vê se aparece no play. Beleza, apareceu. Ótimo. Por que a gente está, né, falando dessas coisas? Parece que são coisas meio óbvias, e são mesmo, mas a gente tem que aprender o óbvio primeiro. Então, quando a gente trabalha com unidade, quem lembra aí do QVL, lá da 4ª série? A gente trabalhava com o quê? Unidade, dezena, não era? Unidade, ó, unidade, dezena, centena, não era isso? Isso.
Se depois você tinha ainda as divisões, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Essas eram as unidades básicas. Então, quantas unidades cabiam aqui nas unidades? Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, quando faz uma unidade, corta isso tudo e passa para uma dezena, não era isso? Aí, aqui a gente tem o número 10. Depois, se passasse para dezena, passasse aqui para o número 100. Beleza? Era isso mesmo, não é? Pode buscar isso. Todo mundo que tiver acessado aí tem acesso. Então, vamos lá agora. O teste aqui só, eu falei assim, será que tem como riscar? Tem. Isso aqui é compartilhado. Todo mundo pode trabalhar junto nesses quadros. É ótimo para desenvolver projeto junto aqui, ó. Aqui no grau, minuto, segundo, nós vamos ter assim, ó. Grau, que é esse símbolo aqui, ó. Minuto. É esse símbolo aqui, ó. É um apóstrofo. E aqui, segundos. Eu estou fazendo isso bem basicão, galera, porque eu acho que isso é o que mais pega no final, sabe? A parte do conteúdo todo mundo sabe. É na hora de fazer a continha básica aqui, ó. Galera agarra. Como é que funciona aqui? Aqui não vai ser mais junta 10, tá? Aqui, ó, você vai juntar 60. Então, só depois que você juntar 60 aqui segundos, você vai cortar e vai subir 1 minuto. Aqui você não vai juntar 10 minutos e passar uma unidade por grau. Você vai juntar 60 minutos e cortar para 1 grau. Então, como é que faz para fazer uma subtração quando a gente não tem unidade, tem que fazer aquela transformação, né? Você corta aqui, ó, 1 grau, vira 60 minutos. Aí você faz a subtração. Corta aqui, ó, fica 59 e passa 60 segundos para o lado de lá para fazer a subtração. Belezinha? Tranquilo? Só para a gente lembrar como é que é feita essas unidades e essas transformações. Que aqui, ó, não é cortar 60 e passa para lá, que é corta 1 e vai 60. Porque cada unidade de grau, cada unidade de minuto vale 60 unidades da unidade adjacente à direita. Tranquilo? De boa demais? Tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Além disso, aqui para a topografia, nós vamos trabalhar com os graus numa bússola, tá? Na bússola, a gente leva em consideração as direções cardinais. E a gente pode dividir o nosso círculo em 4 quadrantes, cada um contendo 90 graus, tá bom? A gente tem o primeiro quadrante, 90 graus, aí começa a contar no sentido horário do relógio. Segundo quadrante aqui para baixo, 90 graus também. Terceiro quadrante, 90 graus. Quarto quadrante, 90 graus. Tranquilo? Cada ponto aqui, ó, que está no limite desses 90 graus, é uma direção cardinal, dessas da bússola, tá? A primeira aqui de cima a gente chama de norte, north, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui para frente, beleza. A da direita aqui, fazendo 90 graus, tem a letra E e representa o leste, porque em inglês leste se pronuncia east, beleza? Aqui embaixo a gente tem 180 graus em relação à primeira linha do norte. 180 graus aqui, ó. Tá. A gente tem a direção sul, pois faz mais 90 graus aqui no terceiro quadrante, chega a 270 graus, tem a direção oeste, W, west do inglês. E aqui o quarto quadrante são os últimos 90 graus, completando a volta de 360 graus. Então, aqui a gente tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Para a topografia, para a medida de ângulos, é assim que a gente calcula. Por quê? Porque a gente considera a abertura de ângulos em relação à direção do norte. Tudo bem que a gente pode usar outras formas de medir as direções, mas o principal é o norte, tá bom? E agora a gente tem que entender o que é direção. Direção é uma linha, né? A direção, ela não tem a setinha, ela não aponta para um sentido específico, ela é uma linha. Então, aqui a direção não é direção norte, é direção norte-sul, tá bom? A gente começa a abrir a partir do sentido do norte, em sentido anti-horário, para fazer 360 graus.
mas a linha, a direção é norte-sul. A outra direção que a gente tem aqui, ó, é leste-oeste. Então, a direção é sempre a linha, você vai falar sempre os dois nomes, tá bom? A gente tem, por convenção, que a gente faz as medidas de norte-sul, leste-oeste, né? A gente sempre fala dessa forma, tá bom? E aí a gente abre a linha a partir da direção do norte, contando 90 graus, depois 90 graus, depois 90 graus. Tranquilinho? De boas? Tranquilo. Então, bora. Além das direções principais, a gente tem subdivisões dessas direções, tá bom? Para cada divisão que a gente parte ao meio, como a gente tem as divisões do grau para minutos e segundos, os quadrantes podem ser divididos ao meio por planos bissetores. Um plano bissetor é um plano que divide o setor no meio. Ele, né, divide em dois, bissetor. Para dividir um ângulo de 90 graus ao meio, a gente tem um ângulo de 45 graus. Nossa Senhora, que esperto esse povo, muito inteligente. E aí facilita bastante da gente fazer as direções. Porque quando a gente está trabalhando com embarcação, com direcionamento geral, se eu falar para você, tá 37 graus norte, você não consegue imaginar isso na sua cabeça, não é fácil de interagir com as pessoas. Então, para você ter uma noção básica, você fala, não, está apontando para o norte, está apontando para o leste, está apontando para uma coisa que é no meio do norte e leste, aí você fala nordeste, tá bom? A galera divide ao meio para facilitar a indicação das direções, principalmente quando a gente está comunicando com a nossa equipe. Então, ó, os setores todos são divididos ao meio por direções também, por uma linha, né, um plano bissetor, e cada um ponto desse recebe um nome baseado nas direções cardinais principais que ele se encontra. Então, eu sei que a gente tem o norte e o leste, a gente vai ter o NE, que é o nordeste, beleza? Aqui para baixo também divide o segundo quadrante em 45 graus. A gente tem o símbolo SE, que significa sul e leste. Sudeste, tá bom? Aqui para o outro lado a gente tem a divisão também em 45 graus, né? E a gente tem as direções sul e oeste. Então a gente tem o sudoeste. Depois aqui para cima, ó, a gente tem oeste e norte e a gente tem o noroeste. Cada divisão dessas faz 45 graus com as linhas de direção principal, que são as linhas norte e sul e as linhas leste e oeste. Aqui agora a gente tem as direções nordeste e sudoeste e a direção noroeste e sudeste. São duas direções. Se eu quiser falar de sentido, aí está no sentido nordeste, sentido noroeste, sentido sul. Mas a direção, que é uma linha, é sudoeste, nordeste. Beleza? Léo, quero ser mais preciso, quero dividir ainda mais. Eu acho que eu nem pus aqui, mas pode. Aí você vai fazer uma divisão aqui, ó, de 22,5 graus, né? É isso mesmo? É isso mesmo. 22,5 graus. 22 graus e meio significa 22 graus e meio grau. Meio grau é a metade de um grau. Se um grau tem 60 minutos, a metade de um grau tem 30 minutos. Então, a divisão aqui no meio são 22 graus e 30 minutos. E aí, para essas direções aqui no meio, você vai usar a letra da direção cardinal principal e a direção que está apontando. Então, aqui, ó, se está entre o norte e o nordeste, eu vou ter o NNE. E a gente vai chamar de norte-nordeste. Se estiver entre o nordeste e o leste, eu vou ter o ENE. Leste-nordeste. Se estiver entre o SE e o E, vai estar aqui, ó, o leste-sudeste. ESE. Se estiver entre o sul e o sudeste, SSE. Sul-sudeste. Sul-sudoeste, SSW. Oeste-sudoeste, WSW. Oeste-noroeste, WNW. E, por último, norte-noroeste, NNW, que são as subdivisões. Também plano bissetores que dividem essas divisões ao meio, tá bom? Tranquilo? Então, uma volta 360 graus, tranquilo. A gente já lembrou aqui como é que é a transformação das unidades. Então, segue o barco, segue o bonde. Vamos ver alguns exemplos de medidas, né? E alguns termos que são importantes a gente utilizar. Como que a gente faz a leitura aqui, ó? Opa, a leitura dessa primeiro número aqui, ó. 37 bolinha, 28 tracinho, 19 2 tracinhos. Essa medida é uma medida de um ângulo que mede 37 graus
28 minutos e 19 segundos, beleza? Essas medidas de graus, assim, como que a gente está colocando aqui para frente, elas são baseadas nessas divisões de grau, minuto, segundo. Ah, Léo, eu não posso usar casa decimal, não? Pode, não tem problema. Você pode usar 37, alguma coisa graus. Essa transformação é um pouco mais complicada. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente. Coloquei, a gente já vai falar dela. Mas assim fica mais tranquilo, né? Mais bonito. Para trabalhar mesmo no computador, eu pessoalmente acho isso muito mais difícil, porque os softwares de GIS, né? Como é que fala GIS? Global Information System. Sistema de informação global. Eles usam muito o grau decimal. Alguns a gente consegue alterar para graus, minutos, segundos, outros não. O grau, minuto, segundo é bonito de ver no mapa, que fica fácil de entender, sabe? Porque pensar na metade de um grau não é um trabalho fácil. Não sei, pensa aí, quanto que é um grau? E divide ele ao meio. É um raciocínio meio travado. Mas colocar assim, grau, minuto é bonitinho. Então, assim, é legal a gente aprender as duas formas, tá bom? Essa outra segunda medida aqui, ó. 18 graus, 32 minutos, 45 segundos. Essa última aqui, a terceira, 128 graus, 34 minutos e... Aliás, 34 segundos, né? 2 tracinhos aqui. E a última medida, 41 minutos e 1 segundo. Jordane, em qual quadrante está a primeira medida? Quadrante? É. Primeira medida? Você fala esse de 37 aí, Léo? Isso. Ele tá norte, nordeste? Norte e Nordeste, uma coisa Não, mais ou menos nordeste. assim. Ah, Tá indo pro Nordeste. Você Não, fala pode falar. primeiro. Qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Se ele tá começando do norte indo pro leste, então ele tá indo pro, né? Aham. Tá em qual quadrante? Norte, nordeste. Beleza. O que você tá me falando é o sentido desse ângulo, tá? A direção dele. O que eu tô perguntando é o quadrante. Ele tá no primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Tá no primeiro. Primeiro quadrante. E tudo que você falou tá certíssimo. Ele abre para o lado de cá, ó, indo para a direção muito próxima da direção nordeste. E se você tiver que pensar mais preciso, ele está realmente no norte-nordeste. Isso está 100% correto. Beleza? O sentido ali desse ângulo é esse. Porque ele te dá uma linha, né, um plano, que é a direção, mas por ele estar especificamente apontando no primeiro quadrante, ele também te dá um sentido. Né? 37 graus está apontando para aqui, para o Nordeste. Belezinha. Tiago, e a segunda medida? Também no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Qual direção mais ou menos que ele está? No caso aí, estaria no Nordeste. No Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste, 100%. Ó, bacana demais. Costuma com isso, galera, que a gente aqui agora só vai falar Norte e Nordeste, Leste e Oeste, ângulos em relação ao Norte, ângulos em relação ao Sul, e assim que vai, tá bom? Então, assim, a gente vai aqui no passo a passo, tranquilo. Jordane, terceira medida, 128 graus, 34 segundos. Onde é que tá esse trem? Eu acredito que tá no segundo. Segundo quadrante, que está entre 90 e 180. Ângulos Mas mesmo? Ângulos sentido sul? tá indo para o sentido sudeste aí, no caso, né? Sudeste, isso. Beleza? A direção é sudeste-noroeste, que é a linha, e o sentido é sudeste, porque ele está apontando lá para baixo. Belezinha? Sim. E a última aí, Thiago? Também no primeiro quadrante. Mole demais, né? Isso aí não deu nem um grau, tá tipo quase ali no norte. Qual a direção dele é norte mesmo, né? Norte-sul, sentido norte. Fala um ângulo aí para mim, Jordane, lá do terceiro quadrante, meu jovem. Qualquer um. Um ângulo de 190 graus. 190. Bom. Thiago, quarto quadrante.
290, 208. 290. Oh, mas a criatividade de vocês, eu tô impressionado. Ninguém manda um 319 graus, 28 minutos e 15 segundos. É isso mesmo, galera. É bem Arredondando. básico isso mesmo. A gente acha que assim, nossa, que coisa fácil. É fácil mesmo, não tem dificuldade. A gente tem que lembrar desses conceitos para a gente não tropeçar lá na frente, tá bom? Então, vamos lá, vocês lembram do conceito de perímetro? A gente fala muito de perímetro, né? O perímetro é o tamanho do comprimento de um objeto bidimensional. Lá na escola, a gente trabalhava com perímetro de quadrado, perímetro de triângulo, perímetro de círculo. E a gente vai trazer o conceito de perímetro de polígonos, tá bom? A gente vai falar de polígonos daqui a pouquinho. Então, a medida do perímetro é a medida do comprimento no entorno daquele objeto que eu estou estudando. Se for um círculo, eu vou fazer uma medida de um perímetro do círculo. Se for um quadrado, eu vou medir quantos metros tem os lados do quadrado, tá bom? E aí a gente começa a entrar numa coisa um pouco diferente, tá bom? A gente está entrando aqui, ó, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem depois, para vocês pesquisarem um tema para mim e a gente conversar na aula que vem. Mas, para o círculo, a gente, além de ter a convenção de que uma volta completa vale 360 graus, a gente precisa de outra unidade para trabalhar alguns conceitos variados. Então, a gente tem que a convenção aqui que o perímetro de um círculo, ele sempre vale 2π radianos, tá bom? Π é aquele número, aquela letra grega lá, que vale 3,14, né? 3,14, 14, 59, etc. Não precisa nem ficar muito preocupado, não. 3,14 para a gente que tá bom. A calculadora também usa o π melhor. Radianos é essa unidade que representa o perímetro do círculo. Então, o perímetro de um círculo, o tamanho do comprimento da linha que circunda essa figura aqui, ó, ele vale 2π radiano. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, ó. Beleza aí? Tranquilo. Tá ótimo. Então, agora a gente vai trabalhar com o conceito desse radiano. O que significa um radiano, né? O radiano, ele é uma medida que ela se está referenciada à abertura daqueles ângulos. Né? Igual a gente tem que o círculo está dividido em 360 graus, o radiano está referenciando essa abertura também. Em muitos casos é mais fácil usar radianos do que graus, né? A gente vai lá, trabalha com radiano, medida menor. O pessoal da física usa bastante para as fórmulas deles lá, que a gente sempre usa a medida de círculo, mas tem que estar em radiano, porque o grau não funciona direitinho. Tá bom? Então, se eu tenho que uma volta completa vale 360 graus e o perímetro do círculo vale 2π radiando, eu posso ter ali uma convenção de relacionar, né, o radiando com o grau. Concorda comigo? O radiano é a medida dessa linha aqui em volta, tá vendo? Todo mundo acompanhando aí? Ele é a medida dessa linha. Então, ó, se eu tenho 360 graus aqui e eu tenho aqui que vale 2π radiano, o ângulo, ele é medido... Deixa eu voltar para o Jamboard. Jamboard é bom que a gente faz os nossos desenhos feios, mas todo mundo entende. A medida aqui, galera, é a seguinte, ó. O que é... Vamos fazer o meu círculo aqui, ó. Uai, não dá para segurar o shift, não? Pronto. Estamos aqui a nossa figura. Aqui é o círculo, beleza? O que são os ângulos desse círculo, os 360 graus? Né? O 360 graus são essas medidas aqui, ó. Ó, aqui tem um grau, aqui tem outro grau. Opa. Aqui tem outro ângulo, aqui tem outro ângulo, aqui tem outro ângulo, aqui tem outro ângulo. São essas medidas que estão sendo feitas aqui dentro, não é isso? Todo mundo concorda comigo? Concordamos. Então, o 360 graus é o dar uma volta completa aqui no círculo. Beleza? O radiano, ele é um pouco diferente. A gente está trabalhando com o radiano, é o comprimento do perímetro do círculo.
Então, o que são 2π radiano? É eu começar a medir um comprimento aqui, ó, e dar a volta toda até aqui. Eu não estou falando mais de graus, estou falando de... Opa, que coisa horrorosa. Eu estou falando do perímetro do círculo. Então, pegar radianos, aqui tem radiano, aqui tem radiano, aqui tem meio π radiano, aqui a gente tem π radianos, e são fatias desse perímetro do círculo, né? Significa que eu estou calculando esse tamanho aqui, ó. Tranquilo? Então, no caso, a metade de um círculo aí é 1 radiano. É um π radiano. 1 π radiano. Aqui, ó. E ele completo é 1 radiano. São 2π radiano. 2 π radiano, isso mesmo. Beleza? Isso tudo por convenção. Isso é definido por convenção. Essa unidade, ela foi definida, não é bem arbitrário, né? Mas, assim, é por definição, convenção da medida. Tá bom? Então, significa o que agora? Eu posso fazer umas... O que representa 1 radiano, né? 1 radiano, ele equivale a uma abertura de 57,29 graus. Por que isso? Espera aí. Se eu tenho uma volta completa, os ângulos internos valem 360, e a gente sabe disso. É igual a o comprimento do perímetro todo, 2π radiano, π é 3,14, né? Eu consigo fazer uma relação de radianos em equivalência para grau, entende? Então, ó, 1 radiano, você vai fazer as transformações aqui, né? Radiano passa para lá, 360 passa para cá. Aí você vai colocar dividindo. 2π, e aí faz essa multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação e divisão, encontra 57,29. Tranquilo essa multiplicação? Tá, precisa demonstrar. Não precisa não. Então, a gente pega 360 dividido por 2 vezes 3,14, a gente chega num valor de 57,29. Significa que, se eu fizer uma abertura de 57,29 graus, o comprimento do meu arco do círculo, tá bom? Vai valer 1 radiano. Então, ó, 1 radiano significa que eu tenho um comprimento de uma medida que faz aí, ó, 57,29 graus. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Ô, Léo, então, 1 radiano é metade de um ângulo de 90, né? Praticamente. Um pouquinho mais, né? É, um pouquinho mais. A metade de 45 vai de 12 graus aí, é um bocado de coisa. Sim. Imagina você vai construir uma estrada e você erra só 12 graus. Só 12 graus. Vai parar lá no Tocantins. Não, mas é isso mesmo. Tá certo. Não, pode falar. Não, porque eu tô olhando aqui, vamos pouco você vai fazer uma abertura de 180 graus, né? 180, metade aí do círculo, que é 1 π radiano. Isso. Se você quiser só 1 radiano, é 57. Se for 2 radiano. 2 radiano tá em 114 graus, mais ou menos. É, mais ou menos 115, né? Isso, por aí. Porque imagina só, Vai vamos dar- fazer essa conta aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aí com vocês. Tela inteira. Olha o risco, hein? Olha o risco da tela inteira. Tem muita gente que compartilha a tela inteira com vocês? Às vezes. Eu só compartilho janela, você tá doido. Aqui, ó. Depois abre os trem aí. Vamos abrir a calculadora aqui. Você quer fazer quanto que vale 180 graus em radianos, não é? Isso. 180 graus? Deixa eu achar um trem de desenhar aqui. OneNote. Eu nunca sei onde é que desenhar. Aqui, ó. Se eu tenho 180 graus, a gente sabe que é a metade do círculo, não é? Sim. Se o perímetro do círculo vale 2π radiano, então 180 graus vale Vale π 1 π radiano.
Então, para saber quantos radianos valem 180 graus, ó, eu vou passar o π. Cadê o π? Eu não estou vendo meu mouse. Oh, meu Deus. Ah, tá aqui. Eu vou passar o π para lá dividindo, não faz sentido? Sim. Então, ó, meu radiano aqui vai ser igual a 180 dividido por π. Tranquilo? Então, vou para a calculadora aqui, ó, 180 dividido por π. O π está até desenhado aqui na calculadora, ó. Lá, dá um enter aqui, olha lá, ó. 57,29. A medida que eu achei aqui, na verdade, foi de 1 radiano, né? Aí foi burrice minha. 180 graus igual a π radianos. O que eu achei aqui foi 1 radiano. Eu quero saber quantos radianos representam 180 graus, não é? Aí vai ser. Então vamos Só lá, ó. multiplicar aí, Aí, regra de 3. 1 radiano vale 57,29 x radianos. Radiano e grau, galera, é só regra de 3, beleza? Vale 180. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Multiplica cruzado. E a gente tem lá, ó, 57. Não é isso? 57. 180 dividido por 57, não? Vai ser isso mesmo. 57,29 x radiano é igual a 180. Aí passo o 57 para lá. Nossa, que trem feio. X radiano é igual a 180 dividido por 57,9, não é isso? Isso mesmo. E aí, faz a conta aqui, ó. 180 dividido por 57,29. 3,14. Não faz sentido isso? E aí você vai perguntar assim, nossa, mas deu valor de π. Exatamente. 180 graus, que é a metade da volta, não vale π radianos? Sim. Π é um número, né? Então a gente acha ali 3,14. Tá bom? Jordane? Sim, que nem eu tava com o microfone desligado e conversando. Como você acha 3,14 é 180, como 2π, 2π radiano é a volta do perímetro completo, né? Então a metade é 1π. Exatamente. E a gente achou isso aqui, ó. Aí, calculadora, galera, bem legal aqui, ó, para usar no computador, tá? Tem que tomar cuidado só se está na função de DEG, que significa degrees. Vocês podem usar radianos para fazer operações com radianos, mas nunca deixem grade. Grade não significa grau, tá? É graduado, e graduado é uma operação que a gente não vai usar. DEG, beleza? Eu sempre deixo a minha na notação científica, que aí se eu precisar usar uma função, tá aqui. Se eu precisar usar trigonometria, tá tudo aqui. Todas as funções especiais aqui. Para transformar a calculadora do computador, é só tirar aqui, ó, de standard para scientific. Bom, aqui agora eles colocaram função de gráfico, aí se você quiser fazer um desenho de gráfico, aparece aqui. Tem de programação, mas aí essas coisas a gente não usa, não. Fica na científica aí, ó, tá ótimo. Trigonometria tá aqui maravilhoso. Não precisa nem comprar calculadora científica mais. Tá bom? Sim. Sim! Deixa eu voltar aqui, então. Vou voltar para trigonometria. Eu vou deixar um exercício para vocês fazer comprimentos de arco. A gente sabe que agora que 1 radiano vale 57 graus. Então a gente pode... não sei para que eu fechei esse trem aqui. Vou voltar para minha tela inteira. Então a gente pode fazer algumas relações que para a gente vai ser interessante na hora de medir os perímetros, né, as distâncias.
Por exemplo, vou construir uma estrada e ela tem uma curva. E a curva dessa estrada vai ser uma curva baseada num círculo. Então, olha que legal aqui. O círculo, a gente conhece as feições dele, né? Ele tem o centro, e aí ele tem medidas aqui que representam o raio do círculo, não é isso? Que é igual para tudo quanto é lado. Tranquilo? Beleza. Bom demais. Agora, a gente já está cansado de saber que um círculo tem 360 graus. E que a volta completa do perímetro do círculo vale quantos radianos? 2π radiano. 2π radiano. Precisava de uma mesa de atualizador. Então, agora, ó, se eu quiser fazer uma estrada aqui, nessa porção, ó, dessa porção até essa porção aqui, ó, eu preciso saber o comprimento desse arco aqui, não preciso? Sim. Então, ó, aqui é o ângulo interno desse, né, desse segmento de circunferência aqui. Esse comprimento é sempre o raio, e aqui, ó, vai ser o perímetro, o comprimento dessa parte aqui, beleza? Então, essa parte aqui, a gente consegue fazer as transformações, sabendo os ângulos internos e o raio, a gente consegue medir a relação aqui do comprimento dessa circunferência, baseada em radianos. Vou deixar para vocês pesquisarem como um exercício, para vocês lembrarem lá dessa maravilha que é a circunferência, e aí a gente funciona como aula invertida. Eu programo o exercício lá, para vocês poderem dar uma olhada, bem simplesinho, bem rapidinho, e no começo da aula que vem a gente faz um exercício de perímetro, como é que chama esse trem? De circunferência, beleza? Tudo baseado nessa noção aqui de relação de ângulos e radianos. Tudo baseado em fórmula, esqueci o nome, regra de 3, bem tranquilinho, tá bom? Então vamos falar de ângulos especiais, né? A gente tem os ângulos especiais para facilitar a nossa vida. Ângulo de 90 graus é aquele ângulo que todo mundo deveria saber qual que é o ângulo do esquadro, que é o ângulo que a gente preferencialmente constrói as casas, né? 90 graus. Nem sempre é verdade, mas é aquele ângulo que começa lá da abertura inicial e faz 90 graus para o cantinho dele, tá joia? Ele fica um ângulo reto, parecendo o lado de um quadrado. Bom, temos os ângulos agudos, que são quaisquer ângulos menores do que 90 graus. Tem aqui o exemplo, né? 58 graus e 27 minutos. Temos ângulos obtusos, que são quaisquer ângulos maiores do que 90 graus. Por exemplo, 233 graus, 115 minutos e 2 segundos. Repare que na matemática a gente costuma representar a abertura de ângulo indo no sentido anti-horário, tá? E normalmente as contas a gente faz em sentido anti-horário também. Na topografia, em especial, a gente usa abertura em sentido horário, porque é a direção que a gente aponta na direção do norte, aí fica mais fácil da gente trabalhar. Belezinha? Temos o conceito aqui de ângulos complementares, são ângulos que somados dão 90 graus. Por exemplo, 37 graus, 53 graus. Se você soma os dois, eles dão 90 graus. Então, qual é o ângulo complementar de 53 graus? 37 graus. Qual é o ângulo complementar de 37 graus? 53 graus. Beleza? Temos também os ângulos suplementares, que são ângulos que somados valem 180 graus. Em alguns casos 360 também, mas vamos ficar só no 180. Por exemplo, 97 graus e 15 minutos, 82 graus e 45 minutos. Eles são suplementares porque a soma deles vai dar 180. 45 mais 15, 60. 60 minutos vale 1 grau. Passa para lá. 98 graus, né? 97 mais 1 grau mais 82 graus, 180 graus. Beleza? Tranquilo esses conceitos? Ângulo reto, agudo, obtuso, complementar e suplementar. Principalmente complementar e suplementar. Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Bora. Existe uma outra notação para os ângulos, além dessas notações de grau, minuto e segundo, que são os graus decimais, tá bom? Então, ó, a gente sabe aqui já que 1 grau vale 1 minuto e que 1 minuto vale 60 segundos. Então, se eu quiser trabalhar com grau decimal, que ao invés de falar lá, ó, 30 graus e 30 minutos, eu quero falar 30,5 graus, eu posso.
Lembrando que essa escala de 0 a 10 não vale mais exatamente 50 minutos, 60 minutos e tal. Ela representa uma fração da unidade melhor. Então, se eu falar 30,2 graus, eu estou falando que eu tenho 30 graus mais 0,2 graus. E aí eu tenho que fazer uma regra de 3 para descobrir quanto que vale 0,2 graus. Tá bom? Em minutos, porque aí faz sentido. Então, olha só, 1 minuto, ele representa 1 sobre 60... Ué, não, isso aqui é 1 grau, né? Não, eu escrevi tudo errado aqui, depois eu arrumo. Deixa eu arrumar agora. Um minuto, né? 1 grau. Aliás, 1 minuto é igual a 160 graus. Não é isso mesmo? Tranquilo? 1 minuto representa a fração de 1 sobre 60 graus, né? Por quê? Que eu tenho, na verdade, é 1 sobre 60 minutos, estava certo. Ó, eu vacilando aqui, ó. A gente transformar 1 minuto decimal, a gente vai dividir 1 por 60. Por quê? Porque 1 minuto, 1 grau representa 60 minutos, não é isso? Então, na hora que a gente for transformar, a gente tem que dividir pela própria fração dos minutos, né? Então, a gente vai ter aqui a variação. A gente, às vezes, vacila também, tá, galera? E eu, direto e reto, vou confundindo minha cabeça aqui. A representação de 1 minuto em graus, ela seria dividir 1 minuto por 60, 1 por 60 minutos. Por quê? 1 minuto, a nossa fração de grau, né? 1 grau representa 60 minutos. Então, eu tenho lá 60 divisões. Para eu representar 1 minuto numa fração decimal, 1 minuto representa uma fração de todas essas 60 frações. Não faz sentido isso? Então, para eu representar 1 minuto na forma decimal, eu vou dividir por 60. Vou fazer uma regra de 3, né? Se 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a x. E aí faz a regra de 3, que é exatamente isso que está feito aqui, ó. Então, para eu achar quanto representa 1 minuto em fração decimal, eu tenho que dividir 1 pela divisão completa do grupo de 60 minutos, que representam 1 grau. Então, para eu representar aqui na fração decimal, ó, 1 minuto vale 0,01667. Tranquilo, galera? Eu falei embolado aqui, não sei se ficou claro para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida? Jordane, Thiago, estão aí ao vivo? Não, tranquilo. Então, ó, a ideia é o seguinte. 1 grau dividido em 60 minutos. Para saber quantos graus vale 1 minuto, eu tenho que fazer a divisão de 1 minuto por todo o conjunto desses 60 minutos divididos, né? E aí eu vou saber a fração decimal, que é fazer a divisão 1 por 60. Vai dar 0,01667. Segundos, para a gente transformar segundos em fração decimal, a gente também tem que fazer a divisão. Aí, só que agora não é por 60 mais, né? É por 60 vezes 60. Está numa casa mais para baixo ainda, né? Então é outra unidade de 60. Então vai ser uma fração do 60, que é o conjunto, ainda dividido por mais uma fração do 60. Aí quando você inverte todas as equações, vai dar 1 sobre 60 vezes 60, né? Vai dar 3.600 segundos. Por quê? 1 grau, né? Ele tem 3.600 segundos, né? 1 hora tem 3.600 segundos. É a mesma ideia. A gente vai pegar 1 segundo e dividir pelo conjunto completo de 3.600 para saber qual que é a fração decimal desse 1 segundo. Então, a gente faz essa divisão e vai dar 0,000277783. Então, ó, vamos pegar de exemplo aqui, ó, 18 graus, 32 minutos e 45 segundos. A gente vai desmembrar esse número inteiro para facilitar a nossa conta. Então, vai ser 18 graus mais 32 minutos mais 45 segundos, não é isso? E o que eu tenho que saber é quanto vale 32 minutos e quanto vale 45 segundos na forma de grau. Que é pegar, né, 32 dividido por 1 grau. Em minutos, quanto que vale 1 grau? Não é 60? Então, essa conta aqui, ó, é 32... Cadê meu negócio aqui?
32 dividido por 60, vai dar 0,533, mesma coisa que a gente fez aqui em cima. E nos segundos vai ser 45 minutos dividido por 1 grau. Então, 45 minutos dividido por 3.600 segundos, que vai dar 0,01125. Então, para eu saber quanto que vale 18 graus, 38 minutos, 45 segundos em grau decimal, é só somar todas essas frações na forma de grau. Então, vai ser 18 graus mais 0,533 graus mais 0,0125 graus. E esse valor dá 18,5455 graus. Tranquilo? Fez sentido? Fez sim. Então, a gente desmembra lá os graus, minutos, segundos, descobre quanto que representa a fração dos minutos em grau, quanto que representa a fração dos segundos em grau, e soma tudo e vai encontrar esse valor que a gente vai chamar de grau decimal. Tá bom? Deixa eu colocar o carregador aqui, que senão acaba a bateria. Pronto. E agora a gente vai falar das famosas funções trigonométricas. Bom, para quem lembra aí, as funções trigonométricas são as que trabalham com seno, cosseno e tangente, né? A gente trabalha com essas medidas, que são as razões entre o ângulo do triângulo e os seus lados. O triângulo retângulo clássico, que é esse daqui, ó, a gente vai chamar de ABC, é um triângulo reto, né? Ele tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos menores do que 90 graus. E a gente vai chamar os lados com os nomes específicos. O maior, oposto ao maior ângulo, a gente tem o maior lado. O maior lado num triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, beleza? Quando a gente escolhe um ângulo para trabalhar, aqui, ó, o ângulo A aqui, né? Esse ângulo θ. A gente tem um lado que está adjacente a ele, do lado dele, e um lado que está oposto ao ângulo. Então, esses dois lados a gente chama de cateto, e o que tiver do lado chama de adjacente, o que tiver oposto a gente chama de oposto. Tá bom? Então, bem basicão aqui, ó, o cateto oposto BC, né, é o oposto ao ângulo de referência θ. O cateto adjacente AC é o ângulo, é o lado adjacente ao ângulo de referência. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Tranquilo? As funções seno, cosseno, tangente, elas têm a ver com o círculo trigonométrico, que a gente vai ver ali para frente. Mas o que a gente precisa lembrar delas? Como é que funciona a disposição delas, né? Seno, o que significa a função seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é o cateto oposto ao ângulo sobre o maior lado. BC sobre AB. Tranquilo até agora? Bem fácil, né? Ou tá difícil? Vocês lembram de trigonometria dessa forma? Sim. Tranquilo. De boa, né? Então, ó, seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de um ângulo é uma função de um ângulo, né? Aqui, ó, seno, parênteses de um ângulo. Ele é a expressão numérica, né? A representação das medidas do cateto oposto sobre a hipotenusa. BC sobre AB. Beleza? Cosseno é dada pela razão do cateto adjacente sobre hipotenusa. E a gente escreve assim, ó, cosseno, às vezes só COS, beleza? É uma função do ângulo de referência que é representada pela divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. AC sobre AB. E a função tangente, ela é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Desculpa, galera. E ela pode ser representada com TAN e às vezes só TG, né? Eita, calma aí. Tá fácil, não. Vamos lá. A função tangente de um ângulo de referência, ela é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, cosseno, tangente e seno, é só você pegar os três lados de um triângulo retângulo e colocar um sobre o outro. Claro que representa muito mais do que isso, e a gente pode usar essas funções para quaisquer ângulos. Mas, a gente tem que entender primeiro a trigonometria, porque dividir tudo em triângulo fica mais fácil, beleza? Aí, ó, vem as três funções que talvez vocês não lembrem muito, que a gente não tem tanta aplicação assim. Mas elas são muito simples também. São funções que têm esses nomes: cotangente, cossecante e secante.
São funções de relação também desses lados, e elas representam o inverso das medidas que a gente tem, tá bom? Então, ó, a função cotangente, ela é definida pela expressão cot, é o inverso da tangente, e é dada pelo cateto adjacente sobre o oposto, ou cosseno sobre seno, que é outra forma de escrever, né? Se eu pego aqui, a tangente não é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu faço o inverso, cateto adjacente sobre cateto oposto, beleza? Então, ela é dada como inverso da função tangente, tá bom? Aí a gente chama de cotangente. A função secante é o inverso do seno. Então, secante, seno. Ó, foi mal. Cossecante. A secante é cosseno. Difícil. Vamos lá. Cossecante é o inverso do seno. Ou seja, ao invés de ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou fazer a hipotenusa sobre o cateto oposto. Ou, já que é o inverso do seno, da função seno, é só fazer 1 sobre seno, tá bom? A forma que a gente escreve ela normalmente é CSC, cossecante. Por que não cos? Porque cos é cosseno, claro. Então fica a hipotenusa sobre o cateto oposto. Lado AB sobre BC, 1 sobre seno, tá bom? Função secante, razão dada pela hipotenusa sobre o adjacente, que também é o inverso da função cosseno. Então, ó, é tudo inverso da função. Inverso da função seno, cossecante. Inverso da função cosseno, secante. Inverso da função tangente, cotangente. Beleza? Tudo em relação ao ângulo de referência. Se eu usar o ângulo de referência B aqui, ó, muda os lados que eu vou estar trabalhando. Beleza? Mas a lógica é sempre a mesma. Tranquilo? Belezinha até agora? Então, quadro resumão aí, ó, para todo mundo, as 6 funções trigonométricas básicas do triângulo retângulo: seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na calculadora. Que aí vocês não precisam comprar calculadora, pode usar o celular, tem calculadora científica, pode usar o computador, tem calculadora científica, beleza? Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer, a calculadora de vocês, normalmente ela vem assim, ó, escrita standard. Né? A calculadora simples, a do computador e a do celular. Vai procurar o menu dela, para poder falar aqui, ó, scientific, científica. E aí, ó, aumenta ela aqui para a gente trabalhar bem com ela. Onde que eu vou encontrar as minhas funções? É sempre tomar cuidado, ó. Ela tem que estar na função grau, ó. DEG, grau. Se eu estiver trabalhando com radianos e quero trabalhar com radianos, eu clico aqui para mudar para radiano, tá? Nunca deixe em grade, graduado. Normalmente a gente usa grau, que a gente vai trabalhar com grau e grau decimal, tá bom? Então, como que eu aplico a trigonometria aqui, ó? Quero um ângulo de 45 graus, por exemplo. Tá lá, ó, 45 graus. Clico aqui em trigonometria e vamos ver, ó. Posso ver as funções que eu tenho aqui, ó. Seno, sim, cosseno, tangente, hipotenusa aqui, ó, bonitinha, secante, cossecante, cotangente. Tá bom? Aqui, ó, quando usa na versão da hipotenusa, mas a gente vai mexer com isso não. Então, ó, seno de 45, olha lá, 0,7. Se eu quero achar o cosseno de 45, olha lá, estou fazendo um sobre o outro. Ó. Seno e cosseno acaba dando 1 grau, né? Porque um anula o outro. Mas vocês precisam saber não, ó. Vamos achar aqui, ó, 45 graus, tangente, vale 1, né? A tangente de 45 vale 1, é isso mesmo. Não sei se vocês lembram dos ângulos notáveis, né? Cosseno de 45, aqui, ó, cosseno, 0,7, beleza? Se eu quiser fazer cossecante e secante, aqui embaixo, ó, secante, tá aqui. Cotangente, cadê? Cotangente tá aqui, também é 1, que é o inverso da tangente. E, por último, cossecante, 1,41. Por que esses números são maiores do que 1, Léo? Porque pensando no círculo do perímetro todo, né, o seno, a gente vai achar um valor aqui que ele, em teoria, é em radiano, né? É o valor do perímetro do círculo, que é a representação do arco desse círculo. É o comprimento em relação ao círculo de raio 1. Então, aqui, ó, é porque ele deu a volta toda, né? A cossecante é o inverso do seno, né?
Então, ao invés de estar em 45, ele está em 45 mais 180, está lá do outro lado. Então, ele deu a volta toda. Ele é o inverso dele, belezinha? Ah, Léo, mas eu quero usar as funções inversas. Também dá para usar, clicando aqui em second, tá vendo? Segunda derivada. Então, vai ter o inverso do seno, inverso do cosseno, inverso da tangente, inverso da cotangente, inverso da cossecante e inverso da secante. Tá bom? Então, dá para usar isso tudo aqui na calculadora, tranquilo. Não tem que comprar nada, não tem que ter essas calculadoras, a gente está trabalhando remoto mesmo, então dá para usar aí tranquilo. Os exercícios que vocês forem fazer, vocês podem utilizar aí sem problema nenhum. Preferi usar no celular, que o celular fica na mão aqui do lado, ó. Aí vocês conseguem trabalhar com o computador e o celular separado, tá bom? Então, vamos lá, tá aqui o resumão, tabela resumo, todas as funções trigonométricas. Vamos entender também, né, as relações desses ângulos. Quem lembra aí do teorema de Pitágoras, clássico? B2, não, isso aí é derivado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é clássica, ó. AB ao quadrado mais BC ao quadrado mais é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Né? É a soma do quadrado dos catetos. Então, esse aí do teorema de Pitágoras é o clássico. Todo mundo lembra? Todo mundo claro isso aqui? Tranquilo? Sim. Precisa demonstrar? Não, né? Não. Ótimo. Então, vamos lá. Ó. Aí a gente tem essa função aqui chamada círculo trigonométrico. Ela é mais ilustrativa para a gente entender do que a gente está falando. Né? O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. Então, o comprimento aqui em x e em y, qualquer outro raio, ele vale 1. Tem a medida 1, definida como 1. Então, aqui dentro, a gente passa linhas e vai fazendo ângulos variados para entender o que significam essas funções que a gente está medindo. Né? Se eu pego vamos pegar, tá vendo essa bolinha rosa aqui, ó, vermelha? E eu mexo ela no círculo, todas essas linhas, elas vão variando junto com a medida que eu for fazendo nessa bolinha. Vocês conseguem compreender isso? Faz sentido para vocês? Fala de novo, Léo. Cortou. Se eu saio mexendo com esse ponto específico, que está aqui, ó, no círculo trigonométrico, e puxo essa bolinha para cima, vocês conseguem visualizar que essas linhas vão subir junto com a bolinha? As linhas vermelhas ou as pretas? Hã? As vermelhas ou a preta que você disse? Todas, né? No caso, todas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, vai subir. Eu vou mostrar aqui para vocês num círculo online aqui que fica melhor. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui. Porque aí a gente vai entender o que é esse círculo trigonométrico. Cadê? Seno e cosseno. Ótimo. Então, tá vendo aqui? Já tá projetando aí? Tá. Beleza. Não. Então, aqui, ó. A gente visualizar melhor aqui, ó. Se eu pego esse ponto A e movo ele, tá vendo que esses tamanhos do seno e o cosseno todos estão variando? Enquanto eu estou andando no círculo trigonométrico? Sim, tá variando. Faz sentido, não faz? Tudo variando junto. Por isso que a gente chama seno e cosseno de funções, tá? Isso são funções que estão variando de acordo com a movimentação do meu ponto sobre o círculo. E aqui no caso do círculo trigonométrico, as medidas são feitas no sentido anti-horário, beleza? Então, ó, tá aqui no zero, na base, ele abre aqui, ó, até 90 graus. Aí ele abre aqui até 180, abre aqui até 270 e abre aqui até 360, que dá 0 graus de novo. Ele não é como as medidas dos quadrantes da bússola, tá? É o contrário. Então, o círculo trigonométrico abre para cá, ó, no sentido anti-horário. Olha lá, tá vendo? E vocês estão vendo que as funções seno e cosseno, elas vão variando, né? Aqui, ó, seno e cosseno. Tranquilo isso? Por isso que a gente chama de função. Porque elas variam. Se elas não variassem, elas não seriam uma função, né? Então, a gente tem essa variação aqui desse pontinho. Deixa eu voltar a aparecer. A gente tem a variação desse pontinho aqui, ó, sobre o círculo, e as medidas do seno e cosseno variam. Todas as outras medidas também variam, faz sentido, né? E o que são essas outras medidas? Elas são os outros comprimentos no círculo trigonométrico. A gente traça uma linha aqui, ó, paralela ao eixo X, né? Aqui em cima, o eixo Y, não sei qual que vocês preferem.
aqui em cima e outra paralela ao outro eixo, a gente forma um quadrado que tem o lado igual ao raio do círculo. Ó. O lado aqui é o raio, o lado aqui é o raio, o lado aqui é o raio, o lado aqui é o raio. Beleza? E aí eu começo a imaginar as medidas, né? Se eu prolongar o segmento de reta que vem até a bolinha, até onde toca lá essa linha paralela, eu vou encontrar valores que representam os números das funções que eu estava procurando. Ó. A cotangente é o valor aqui no eixo x, até onde a linha prolongada do ponto que eu estou medindo no círculo toca nessa linha prolongada do eixo x. Tá bom? A tangente é o lugar que esse prolongamento dessa linha intercepta a linha paralela ao eixo y nesse quadrado. Tá bom? A secante, ó, é a comprimento que vem até aqui, ó, até onde intercepta. Então, ó, tangente é a medida em y, de onde intercepta. Secante é o prolongamento onde intercepta. Cotangente, onde intercepta lá em cima. Então, aqui a gente tem as medidas trigonométricas, e elas variam de acordo com a variação da abertura, né, do meu ângulo aqui, θ. Repara que esse ângulo está abrindo para um sentido anti-horário. Belezinha? Tranquilo até agora? Tranquilo. Só para a gente entender o que é isso, né? Para a gente não assustar quando vê uns valores muito grandes. E quando estiver trabalhando com... Ai, nossa senhora. Com trigonometria, lembrar que abre para fora e não para dentro, né? Para dentro só abre a bússola. Vai, cadê? Tá aqui. E agora, a gente tem a parte que é um pouquinho mais complicada, que são as leis dos senos, cossenos e tangentes. Por quê? Porque a gente não precisa aplicar só para o triângulo retângulo. A gente pode usar esse valor para qualquer outro triângulo. E aí a gente trabalha com essas leis e não vamos agarrar de ficar preocupado demais como que elas foram descobertas e não. Vamos lembrar que elas existem, que a gente pode usar elas. E aí a gente tem que identificar as situações que a gente vai usar. A lei dos senos, né? É a razão entre um lado qualquer do triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, apesar da função seno estar definida por um triângulo de 90 graus, todos os ângulos, o triângulo reto, né? Triângulo retângulo, todos os ângulos que eu calcular um seno, uma função seno, eu vou ter um valor. Então, eu posso usar esse valor para ter uma relação desse triângulo. E a relação é a seguinte, ó. O lado qualquer de um triângulo e a relação do seno do ângulo oposto vai ser sempre igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita desse triângulo. O que significa isso? Eu tenho aqui um triângulo, né? Se eu pegar todos os lados dele e traçar uma circunferência que toca em todos os vértices uma única vez, eu tenho um círculo de raio R, igual esse círculo aqui do lado, belezinha? Então, qual que é a relação do ângulo C, o ângulo B, o ângulo A? Né? Oposto ao ângulo de referência, eu tenho o lado de referência. Então, aqui é o ângulo A, lado A oposto. Ângulo B, lado B oposto. Ângulo C, lado C oposto. Tem o raio R desse círculo. E a relação aqui vai ser a seguinte. O lado oposto ao ângulo, ou seja, o lado A, sobre a função seno desse ângulo, seno de A, vai ser sempre igual a 2 vezes R, 2 vezes o raio. Então, isso aqui fica fixo. E essa é a famosa lei dos senos, porque a gente está trabalhando com seno. Tá bom? Então, aqui eu consigo encontrar valores independente de ter hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente. Se eu souber do tamanho do círculo circunscrito na figura do triângulo, eu vou conseguir fazer as relações de lado e seno desse triângulo. Tá bom? Tem a lei da tangente. A lei da tangente, ela não tem nem muita lógica não, tá, galera? Mas, assim... A subtração de um lado sobre a soma desses dois lados, ela dá uma relação com as tangentes desses ângulos. É a tangente da metade da subtração dos ângulos de referência AB sobre a tangente da metade da soma dos ângulos AB. Nossa, Léo, complicado. E, assim, eu não sei se vocês têm interesse nessa parte de demonstração matemática. Para a gente aqui na trigonometria, na topografia, basta saber que existe essa relação para a gente identificar quando a gente precisa. Se eu souber ângulos internos, e só os ângulos internos, tá vendo aqui, ó? Eu sei A, eu sei B, eu sei A, eu sei B. Eu não sei o tamanho dos lados. Então, eu posso falar que a subtração de dois lados sobre a soma de dois lados é igual a tangente da metade da subtração dos ângulos de referência sobre a tangente da metade da soma dos ângulos de referência.
Essa a gente não usa muito, não. A lei dos sênios a gente usa mais, porque a gente sempre vai trabalhar com figuras com circunferência, com arco, enfim. A lei de tangente é só legal saber que ela existe, beleza? Não garra muito nela, não. E aí tem a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, elas são extensas e complicadas. A gente também pode usar um pouquinho. E o que ela diz pra gente? A gente pode encontrar a medida elevada ao quadrado de um lado do triângulo, realizando a soma dos lados opostos também ao quadrado. Então, a gente vai trabalhar com medidas ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que aquelas propriedades distributivas quando a gente eleva ao quadrado. Então, a gente tem produto notável, lembra? A mais B ao quadrado vai dar A2 mais 2AB mais B2. Vocês lembram dos produtos notáveis lá da matemática? Sim. Tranquilo, né? Então, é uma coisa bem parecida aí, ó. A gente só vai colocar uma constante ali no produto notável. Então, ó, após subtrai-se o produto entre as medidas dos lados opostos e o cosseno do ângulo oposto ao lado que queremos encontrar multiplicado por 2. Nossa Senhora, que difícil isso! Como que é aqui, ó? Vamos entender aqui, ó. O triângulo A, B e C tem ângulos A, B e C, e ao lado oposto a cada ângulo tem o ângulo A, ou o lado A, o lado B e o lado C. Então, ó, para eu encontrar aqui uma relação desses valores, né, com os cossenos desses ângulos, eu posso fazer que o lado A ao quadrado, o lado oposto ao ângulo que eu quero trabalhar ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros lados, B2 mais C2, menos 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo que eu estou querendo trabalhar. Então, ó, B2 menos 2BC mais C2 é o produto notável de B menos C ao quadrado, né? B menos C ao quadrado vai dar B2 menos 2BC mais C2. A única diferença que a gente tem aqui é que a gente acrescenta o cosseno do ângulo de referência no meio do produto, que é 2 vezes os dois lados. Beleza? Não sei se vocês estão familiarizados com o produto notável dessa maneira, mas isso lembra direto, né? Quando você vê B2 mais C2 menos 2BC vezes cosseno de A, isso lembra bastante um produto notável. Se você faz B menos C, vai dar B2 menos 2BC mais C2. Só que aí o cosseno de A ele joga lá para o produto que está 2BC. Mesma forma, ó, B2, se eu quero saber usar o ângulo B, o cosseno do ângulo B, eu vou usar que o lado ao quadrado desse ângulo, né? B2 é igual a soma do quadrado dos outros lados, A2 mais C2, menos 2 vezes o produto do lado dos outros dois lados, AC, vezes o cosseno do ângulo de referência, que aqui no caso é B. E aqui no último caso, o ângulo de referência C, a gente vai ter que o lado oposto, que é o C, ao quadrado, vai ser igual a os outros dois lados somados ao quadrado, A2 mais B2, menos 2 vezes os dois lados multiplicados, menos 2 vezes AB, né? Vezes o cosseno do ângulo de referência, que é C. Essa complicadinha, às vezes a gente usa dependendo da quantidade de informação que a gente tem no problema, mas é importante a gente saber que ela existe. A lei dos senos é a que a gente fica mais fácil, né? É do circunscrito lá. Tranquilo? Tá aqui. Sempre que eu precisar, galera, digita no Google, vai na internet, dá uma olhada como é que tá. Dá uma olhada como é que faz. Tem vídeo no YouTube, tem esses slides que vocês vão poder usar de base, né? Então, assim, corram atrás desse produto aí, para a gente saber o que é, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos de trigonometria, já falamos de muitas coisas, agora vamos falar de como é que são esses ângulos, né? Os ângulos, aqui na topografia, a gente pode medir ângulos horizontais, ângulos verticais, né? Então, vamos começar pelos horizontais. O que é um ângulo horizontal? Para a topografia, vão ser ângulos medidos no plano horizontal, né? Do horizonte, assim, ó, nivelado, com auxílio de nível de bolha. Nível de bolha é um instrumento da topografia, que é um vidrinho com uma bolha dentro, e aí ela fica no nível certinho, ela mostra para você uma bolinha, a bolha fica dentro da bolinha quando a gente coloca esse instrumento no nível zero, né, nivelado. Alguns de vocês já devem ter visto aquelas réguas de pedreiro, né, que usa para nivelar as construções, as paredes, para colocar alguma estrutura de cortina, janela. Você põe a régua lá para saber que se a bolha estiver no meiozinho certinho, significa que está nivelado no nível
do chão, da base, né, no plano horizontal. Então a gente mede as medidas no plano horizontal, né, que são as aberturas assim, com auxílio desse nível de bolha. Eles podem ser medidos à direita, no sentido horário, podem ser medidas à esquerda, no sentido anti-horário. A gente pode fazer uma medida interna, que é o ângulo interno de um poligonal, a gente vai trabalhar um pouco na frente. Pode ser externo, né, que são os ângulos aqui, ó, de fora desse ângulo interno, e ele pode ser entre o prolongamento de linhas. Então, ó, se eu tenho uma figura que está aqui e aqui, se eu prolongo a primeira linha, ela faz um ângulo com a variação dessa medida que está aqui do lado. Então, eu pego o prolongamento e faço o ângulo entre o prolongamento e a próximo segmento. Esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de deflexão, tá bom? Então, os ângulos podem ser à direita, à esquerda, ângulo interno, ângulo externo e ângulo de deflexão. Belezinha? Vamos ver aqui como é que são esses ângulos orientais. Olha o campus aí para quem tá com saudade, ó. Aqui tá o sujeitinho, né? Bacaninha branquinho aqui, ó, desse bonequinho branquinho aqui. Aqui tem um bastãozinho, o estagiário tá lá feliz, e aqui o topógrafo medindo. O que são os ângulos horizontais? São os ângulos medidos no plano da visão aqui horizontal, ó. Esse bastão e o outro bastão mede essa abertura. Lá no outro caso, ó, ele está medindo a abertura entre a primeira régua e a segunda régua que está aqui do lado, todas no plano horizontal. Esses são os nossos ângulos horizontais, né? A forma de representar aqui, ó, uma estação total situada nesse ponto, a gente tem duas réguas nesses outros dois pontos, e aí a gente mede, né? Tem a direção AB, que é a linha que vai do instrumento até a régua, a direção AC, que vai do instrumento até a outra régua, e aí a gente pode medir o ângulo entre essas duas direções, que vai ser o ângulo ABC, que é o ângulo horizontal no plano horizontal. Pensem na quadra de vôlei, quadra de basquete, quadra de futebol. É como se fossem os ângulos medidos vistos de cima dessa quadra. Né? Então, ó, o sujeito está ali cobrando escanteio C. Aí tem dois torcedores ali no lado A e no lado B. Né? Quando eu viro de um lado, viro para o outro, eu estou fazendo um ângulo horizontal com a minha cabeça para ver meu tio e, sei lá, minha irmã torcendo por mim, sendo um péssimo jogador que não entende nada porque não tem escanteio nem lateral em vôlei, né? Mas tudo bem. E aí a gente mede esse ângulo aqui, ó. O ângulo C é o ângulo horizontal entre as visadas de C para A e a visada de C para B. Visada é a direção que eu estou olhando, beleza? Então, ó, da forma mais, colocar em uma coisa formal, né? É como se a gente imaginasse dois planos passando por essas linhas, né? Essas direções. O plano é uma figura, um objeto que a gente trabalha em geometria, né? Infinito. Então, não é só uma folha de papel, né? Ele continua para cima e para o lado. Isso aqui não é só esse desenho. E aí ele passa por essas direções e a gente está medindo o ângulo entre esses dois planos, nessas direções, né? No plano horizontal. Então, ó, dois planos verticais, que eles estão literalmente passando pela direção medida, plano vertical π, plano vertical π', e aí eu quero saber o ângulo entre esses dois planos. Nada mais é do que o ângulo entre essas duas linhas aqui, ó. Imagina que ao invés de ser essa linha CB e a linha CA, ela é um plano infinito. E além? E a gente vai medir a abertura entre esses dois planos. Então, para a gente formalizar a terminologia, né? O ângulo horizontal, ele é um ângulo formado por dois planos verticais que contém as direções formadas pelo ponto que está sendo ocupado o meu equipamento, né, onde eu coloquei a minha estação total, e os pontos visados, os pontos que eu estou olhando, a direção que eu estou olhando. E ele é medido nesse plano sempre horizontal, tá bom? A gente tem a necessidade de regular o equipamento e nivelar ele. Nivelar é colocar o equipamento paralelo ao plano horizontal. A gente usa uma parte que são os pinos de calagem, tá? Calar um equipamento é nivelar ele até o plano horizontal. É colocar o nível de bolha certinho no lugar dela. Belezinha? Então, a necessidade de regular esse equipamento para a gente sair medindo os planos horizontais. Porque se eu sair medindo torto, não vai dar um plano horizontal bacana. Tá bom? Os ângulos verticais são os outros ângulos medidos. E como que eles são feitos? É a altura do prédio, sujeitinho olhando ali. E ali agora ele está olhando na parte do pé, do bolso, né? Vamos falar do bolso do estagiário. E lá no topo da régua. E aí está medindo a abertura no próprio plano vertical, tá bom? Então aqui, ó, um binóculo, né, o sujeito com o equipamento,
olhando para o prédio, ele está medindo ali, ó, 40 graus de altura, aquele prédio ali. Ele sabe da distância de 80 metros, a gente sabe que a altura do equipamento tem 1,7 metros, todos os equipamentos vêm falando a altura deles, né? Então está aqui a altura do equipamento e aí vai medir um plano horizontal. Olha outro exemplo aqui, ó, nessa situação. Tem aqui o terreno, ó, lá em cima tem uma régua, e aí eu vou pegar a minha luneta, a parte da luneta, né, do equipamento, e aí eu vou apontar ela na horizontal e vou abrir ela para cima. Então eu vou medir um ângulo que ele é vertical aqui para cima. Os ângulos verticais podem ser positivos ou negativos. A gente já vai falar um pouco sobre eles. Repara aqui que tem dois nomes diferentes aqui, né? Zenit e nadir para os ângulos verticais. O zênite é o ponto logo acima do observador na esfera celeste. É como se o planeta tivesse uma esfera de vidro em volta dele, e aí tá bonitinho lá a esfera. O zênite é um ponto imaginário em cima da cabeça de quem está observando, ou do equipamento, igual tá aqui, nessa esfera celeste. Por quê? Porque para a gente fazer os ângulos norte e sul, a gente pega a bússola, é muito fácil. Estou apontando para o norte, abro para lá. Estou apontando para o leste, abro para cá. Eu sei fazer essas referências. Agora, para fazer o ângulo vertical, o que eu vou usar de referência? É o zênite, que é esse ponto que, em teoria, faz 90 graus, né, com a nossa cabeça e o chão. E aí a gente faz a medida do ângulo vertical aqui, ó. Tranquilinho? O ponto oposto ao zênite, o zênite está lá na escala celeste, é o nadir, é o ponto nadiral. Vocês vão esbarrar nessas palavras feias aí para frente, né? Então, o ponto do zênite e o do nadir, eles estão na mesma direção, que é uma direção vertical, tá bom? O nadir está no chão e o zênite está na esfera celeste. E aí, ó, os nossos ângulos de referência, Z, ângulo vertical, ângulo nadiral, ângulo zenital, podem ser feitos em relação a esses pontos. O ângulo zenital é o ângulo que a minha visada, a linha que eu estou observando, ó, que é essa que está inclinada, né, para cima, faz com o ponto do zênite. O ângulo nadiral é o ângulo que essa mesma visada faz em sentido anti-horário com o nadir, que é o ponto lá embaixo. Então, ó, esse aqui é o ângulo nadiral, ó. Grande até. O zenital é pequenininho, o nadiral está aquele maior. O nadiral nada mais é do que o zênite mais 180, tá bom? Tá indo para trás aqui, ó, 180 graus. E o ângulo vertical é o ângulo entre o plano horizontal e a medida que eu estou visando ali, que é essa altura aqui, ó, né? Vamos lá, vamos formalizar. O ângulo vertical é o ângulo formado entre a linha do horizonte, num plano horizontal, que a gente nivelou o equipamento bacaninho, e a linha divisada, que é para onde que eu estou olhando, medido no plano vertical, que contém os pontos observados. Então, o ângulo vertical, eu tenho aqui, ó, uma visada retinha, eu aponto a minha luneta no plano vertical, e depois eu calculo para cima ou para baixo. Então, ó, se for feito uma variação para cima, olhar para cima, o ângulo vertical é positivo. Se eu olhar para baixo, o ângulo vertical é negativo. No plano horizontal, o ângulo vertical é zero, porque, né, não tem variação, ele está nivelado. Então, ele pode variar de 0 até 90 graus acima do horizonte, né, que vai até o zênite, até olhar 100% para cima, ou de 0 a menos 90, quando eu estou olhando 100% para baixo. A gente costuma trabalhar em topografia muito com ângulos positivos, tá? Mas vai de acordo com o usuário, como ele achar mais fácil, dependendo do projeto que ele estiver trabalhando. Sem problema até agora? Ângulo zenital, nadiral, vertical. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Só muito nome ainda, né? Vamos aceitar esses nomes, ó. Visada é a linha para onde eu aponto a direção do meu equipamento para poder medir. Zênite, ponto acima da minha cabeça na escala celeste. Nadir, ponto abaixo onde eu estou pisando no chão. Ângulo vertical, ângulo horizontal. Né? E aí a gente tem que lembrar, ó, ângulo vertical positivo para cima, negativo para baixo. Ângulo no triângulo trigonométrico, ele abre no sentido anti-horário. Ângulo na bússola, sentido horário. Parece meio bobo isso, né? Mas a gente confunde bastante. Então tem que parar, sentar e pensar, será que eu estou fazendo certo? Ângulos de deflexão, galera. Os ângulos de deflexão são os ângulos formados entre o prolongamento de uma linha anterior com a linha seguinte. Olha só, aqui eu estou medindo a delimitação da cerca de uma casa, ABC, por exemplo. Né? O ângulo de deflexão, eu tenho que prolongar aqui, ó, a linha AB, né?
e medir o ângulo desse prolongamento com o próximo segmento, que é o BC aqui, ó, que é o segmento D. Belezinha? E aqui eu vou encontrar o tamanho desse segmento. A deflexão, ela pode ser à direita ou ela pode ser à esquerda do prolongamento anterior, se for feito no sentido contrário. Por exemplo, se eu prolongar aqui o ângulo, a linha CB, eu faço ela medida à esquerda do outro lado. Não tem problema nenhum, não. Então, ó, os ângulos verticais, eles são medidos no plano vertical, podem ser de inclinação, que é o ângulo entre a horizontal, né? Entre a linha visada e a linha do horizonte, mais para cima, menos para baixo, de boas, ou zenital, entre a linha de visada e o zênite, que é o continuamento lá, o continuamento é ótimo, a continuação, né, até a parte de cima, contando a partir do zênite. Beleza? Só para ilustrar aí o que é o zênite, né, e o nadir é onde a gente está aqui no chão. O zênite tem esse ponto em cima da nossa cabeça, na esfera celeste, tá? Ele é muito usado para quem usa o sol para se orientar. Então, olha só, aqui está o norte para baixo, o sul para cima, o oeste para a direita, o leste para a esquerda, o meridiano. Olha, o que é isso aqui? Ah, tá. Então, o zênite é esse ponto que está aqui em cima da nossa cabeça, tá bom? O meridiano é essa linha, né, que passa aí limitando o nosso planeta lá na abóbada. Eu tenho essa posição vertical, que sou eu mesmo. O sentido que eu estou olhando é sul, a direção é norte-sul, e tem esse outro sentido olhando no oeste, na direção leste-oeste, tá bom? O sol está aqui, nessa linha passando no meio, ó, a gente só para ilustrar mesmo. O zênite é esse ponto que está aqui em cima. Essa palavra azimuth, a gente vai trabalhar com ela mais para frente, ela é o ângulo horizontal feito em relação ao norte, tá bom? Ao norte verdadeiro, mas a gente vai ver isso com mais calma para frente. E aqui é a linha do horizonte, né? A linha que a gente está vendo aqui. Então, o zênite está ali em cima da cabeça. Como que eu meço um ângulo zenital? Está aqui, ó. Ponto 1, ponto 2 medido. O ângulo zenital mais um ângulo vertical tem que dar 90 graus. Faz sentido, não faz? Olha só. Se o ângulo vertical é o ângulo que tem da visada aqui para cima, aquele é positivo. Tem um ângulo aqui de 45 graus. O zênite é o complemento da visão de 90 graus até lá. Então, mais 45 graus, positivo. 45 mais 45, 90 graus. Aqui, da outra forma, do outro ângulo, ó, o ângulo quando vem para baixo é negativo, então menos 45. E o zênite aqui, ó, ele vai ser 90 mais esse ângulo aqui embaixo, positivo. Então, quando você subtrair essa parte desse ângulo, você vai encontrar 90 graus. Então, o ângulo zenital sempre vai valer, somado ao ângulo vertical, vai valer 90 graus. Belezinha? Galera, como é que vocês estão aí de conteúdo? Tá tranquilo? Relembraram aí a trigonometria? Tá de boa? Tranquilo. Tranquilo demais? Jordênio? Tranquilo demais, não tá não, mas só relembrando mesmo. Pessoal, por hoje é só, para mim tá ótimo. Eu vou deixar um exercício para a gente pesquisar, fazer na forma de aula invertida, tá? Pesquisar comprimento de ar. O que é isso? Lembra que a gente falou lá de radiano, seu perímetro, do raio? Existe uma fórmula que relaciona o ângulo interno, o raio e o comprimento desse segmento. E é isso que a gente vai pesquisar. Eu vou escrever direitinho o exercício. Minha sugestão, pesquisem no YouTube, pesquisem na internet, vejam como faz, e eu vou deixar um exercício lá depois para a gente fazer, e a gente conversa sobre ele na próxima aula. Só para a gente saber o que são esses ângulos, esses perímetros, né? Segmento de ar. Pode ser? Beleza, deixa eu só te perguntar, Léo, esse exercício aí eu faço um resumo ou faço tipo uma breve explicação? De que forma que é para fazer? Eu vou deixar a explicação lá no Classroom, né? Mas vai ser bem simples, vai ser tipo, eu preciso que vocês pesquisem e estudam o que são esses segmentos de ar, e o exercício você pode fazer tanto no computador quanto na folha e tirar uma foto. Aí você vai carregar ele lá no Classroom, né? Você vai tipo, carregar o arquivo. Então, se você fizer na mão, você vai ter as contas na mão. Vai ser uma conta bem curtinha. Eu preciso mais que vocês pesquisem sobre o tema, entendeu? Para a gente conversar na próxima aula. Mas o exercício mesmo, ele é bem simplesinho, vou deixar 1 ou 2 para a gente só fazer. Aí vocês resolvem, carrega lá, ou só faz e traz aqui na próxima aula, se vocês forem fazer aula ao vivo. Beleza. Pra gente conversar sobre ele, tá bom? Tranquilo. Então, beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado. A gente vê na aula que vem. Bom feriado para vocês. Vou parar a gravação aqui. Feriado? Amanhã é feriado,